Tá. Ah, eu montei a apresentação aqui. Eu não montei a apresentação no caso. Eu montei mais ou menos algumas coisas para mostrar. Ah, a ideia aqui não vai ser explicar um monte de comando e como é que eles funcionam. Vai ser explicar as coisas mais básicas assim de quando vai montar alguns scripts em Bash. Vou dar um overview geral e depois apresentar algumas coisas que é bem básico assim quando tu vai querer fazer. Só que tipo normalmente tu quando pesquisa alguma coisa tu pega pega mais alguma parte ali e não entende como é que funciona. Eu vou explicar como as coisas funcionam no Bash para conseguir fazer alguns scripts mais avançados. Uh, Primeiro dando uma explicação, o Bash ele vem do Shell Script SH. Ele é uma versão com mais comandos, mais formas de script e ele não é o único, existem outros como o Z Shell, que é o que eu utilizo aqui. Inclusive eu vou entrar no Bash para apresentar. E cada um tem sua peculiaridade ali de formas de scripts. Em resumo, o Bash ou qualquer outro shell script, ele é um conjunto de comandos e interpretador de comandos. No sistema operacional, seja no Linux ou no Mac, tu vai ter um monte de comandos nas pastas ali nos diretórios. Eles vão estar mapeados pelo sistema operacional. E aí quando tu escreve aqui, como por exemplo git, o interpretador que eu estou executando, seja o Bash ou o Z Shell ali, que é o que eu utilizo, ele vai ler aquele comando, ele vai rodar o comando, vai devolver o comando e sempre fica nesse loop. A única coisa que ele faz é isso: ele lê um comando, executa o comando, devolve, printa o retorno do comando. Uh, Inclusive daí a questão de tipo Shell, Bash ou qualquer outro interpretador, ele tem junto vários comandos. Então, se por exemplo tu está numa versão de um Linux ou Mac e ele não tem um certo comando, pode ser pela versão do Bash que tu esteja utilizando que ele não tem ou modificou. Isso é uma diferença normalmente que se tem quando vai utilizar o Bash no Linux e no Mac. Uh, Mostrando aqui agora alguns comandos. Ah, Vou para o base, echo, é um comando aqui que eu mandei e o Bash interpretou ele, executou e me devolveu nada. O comando aqui, o echo, para quem não sabe, ele vai escrever algo em tela. Echo hello world. Hello world. Ah, Esse carinha aqui que eu passei para o comando, ele é um argumento. Todo comando que a gente executa, ele vai ser só um comando, um inicial. O bash ele vai procurar esse comando nos diretórios. Esse comando é um programa, no caso, vai procurar esse programa e vai executá-lo passando todos os argumentos que foram passados. Se eu passar isso aqui, é um argumento. Echo, estou passando vários argumentos. Eita, que eu passei errado. Passando vários argumentos e o echo sabe resolver eles. O programa echo aqui, ele sabe resolver todos esses argumentos que eu passei. Uh, e agora vem a primeira parte ali da explicação de como funciona por trás de tudo isso. Para quem já estudou C, C++, por exemplo, tem alguns carinhas chamados stdin, stdout e stderror. Basicamente o stdin é o que eu passo aqui. Isso aqui é o que eu passo stdin para o bash e ele tem números, eu vou explicar depois como funciona, é o 0. O que ele me retorna aqui é o 1, comando 1 de stdout, que é a saída, e o o stderror, se eu fosse fazer isso aqui, por exemplo, é o comando de erro que ele me retorna. Ele sai para uma outra saída, uma segunda que é de erro. Isso eu vou explicar daqui a pouco como se captura tudo isso, como que se usa no script mais avançado. Mas aqui a gente já tem esses carinhas std in, std
Alt e std error. São esses três caras, que seria o 0, 1 e o 2. Tá. Se eu estiver falando meio rápido, se ficar dúvida aqui, só comentar. Por enquanto tá de boa? Como é que tá? Tá de boa. Por enquanto é de boa. Beleza. Daí assim, outra coisa aqui que eu vou mostrar, eu vou apresentar algumas coisas e depois vou mostrar como utilizá-las elas, tudo junto no caso. É os códigos de saída. O que acontece? Quando tu escreve aqui algum argumento, ele tem algo invisível que é o código de retorno do meu programa. Por padrão, ele é 0, sucesso, e 1 quando é falha. Só uma perguntinha, Vai Jonathan. lá, aham. Tem como botar talvez uma fonte maior? Posso ver. Tá aparecendo só essa tela ou tá aparecendo as duas? Tá Só essa. aparecendo só essa aí. Só uma, no Beleza. caso. Não sei se. Tá aparecendo toda a tua arte de trabalho, mas com uma Isso, janela só. isso. Beleza. Onde é que eu aumento mesmo? Aqui. Uma Aqui. pergunta, se tu segurar Ctrl e rolar o mouse, será que ele não aumenta ali? Eu ia aumentar a fonte direto aqui, ó. É. Ai, 16 tá show já. Pronto, ó. E Aí aí, sim. consegue ler? Aí. Perfeito, perfeito. Beleza. Valeu. Ah, deixa eu até ver o que, ó. Não, não funciona. Até na. Bom, não vou comentar, eu vou avançar muito. Vamos lá. E aí, o que eu estava falando das saídas, né? Quando o programa é executado e retorna sucesso, ele dá um exit code 0. Quando ele dá erro, dá um exit code 1. Por padrão. O programa ali, no bash que a gente executa, ele é aceito comandos de 0 a 255 de código de retorno. Quando tu vai fazer algum script mais elaborado, alguma coisa que tu quer capturar status... Espera que tem alguém entrando aí agora. Tá. Quando tu quer capturar os status ali de retorno e ver, tipo, quando é eu retornar código 2 eu faço tal coisa. Por exemplo, códigos de erro, tratar eles, tu poderia fazer no teu script para poder capturar esses códigos de retornos. Inclusive, se eu fizer esse comando aqui, eu pego... Opa, command not found, daí... sim, boa. Echo, e agora eu pego ali. Olha, me retornou o código 127. Se eu der agora se eu rodar de novo, echo. Vou escrever, isso aqui ele fica salvo uma variável. O código de retorno da última execução. Isso aqui é padrão 0. Esse aqui primeiro eu rodei esse cara só, que não é um programa, né? Eu tenho que passar um programa e os argumentos. Aí como eu passei só a variável já, ele não entendeu, me retornou um erro. Aí eu rodei o echo para escrever a variável. O código dessa aqui que executou foi 127. Aí eu rodei de novo e ele pegou desse carinha aqui. E o código de retorno do exit code dessa execução aqui foi 0, que é sucesso. Beleza. E aí agora eu anotei algumas coisas, talvez eu estou mudando um pouco a ordem do que eu anotei. Para tentar criar mais fluido aqui a explicação. Tem mais gente entrando, pera aí. Tá? Vamos lá. Outra coisa agora que eu vou mostrar. Depois eu vou montar um script com tudo isso junto para mostrar como a execução disso tudo junto funcionaria. Seria a questão de condições. Eu quero executar dois programas, certo? Junto, numa linha. Eu poderia fazer echo olá, echo mundo. Eu não sou obrigado a dizer isso aqui, mas isso aqui ele faz uma divisão. Isso aqui é padrão, né? Ele basicamente diz: terminou a instrução de comando aqui. E aí ele pega a próxima instrução de comando para ser executada.
Aí ele executou a primeira linha, foi o primeiro comando, a segunda linha foi o segundo comando. Agora eu vou mostrar, se eu quiser rodar, por exemplo, eu quero rodar dois comandos, mas eu só rodo o segundo se o primeiro der sucesso. É padrão, e aqui para rodar. E esse carinha aqui é o ou. Acho que isso aqui é padrão, ó. Se tu vê, no primeiro ali rodou eco, olá, e eco mundo. Ele rodou as duas instruções porque esse retornou status 0, exatamente aqui, 0 é sucesso. E aí aqui ele rodou de novo e não tem mais nenhuma instrução, então ele só executaria. Aqui, o ou, ele rodou o primeiro programa. Deixa eu só apagar isso aqui. Ele rodou a primeira instrução aqui, retornou status code, exit code 0, então é sucesso. E aí o ou ele passou despercebido porque esse já foi executado. Então, como que funciona nessas instruções? Como que ele sabe que deve ir para o próximo? É esses exit code aqui que eu mostrei. Se eu fizesse isso aqui, ó, por exemplo, e eu vou fazer isso aqui. Esse programa não existe, ele vai me retornar um status de exit code diferente de 0. Ele rodou a primeira instrução, retornou exit code 0, foi para a segunda instrução e me deu um erro. Inclusive, se eu tentar capturar o exit code, foi o mesmo lá de comando não encontrado, 127. Então, se eu quiser fazer algum script, por exemplo, eu quero rodar um programa e quero rodar o outro somente se esse outro programa foi executado com sucesso. Eu posso fazer essa instrução em uma linha. Eu não vou entrar em detalhes agora de outros programas, outras coisas mais a fundo, que a ideia é só apresentar todas as peculiaridades. Peraí, mais gente entrando. Apresentar todas essas peculiaridades aqui de como funcionam os comandos, porque normalmente o que acontece? Quando eu quero fazer alguma coisa, eu não sei como cada um trabalha, mas pesquiso, eu preciso fazer isso, pesquiso como fazer aquilo. Então, sabendo como as coisas funcionam por baixo, é mais fácil de entender quando eu vou pesquisar algo. Inclusive coisas bem básicas, assim, comandos que diariamente eu uso, às vezes eu paro de usar e eu meio que dou uma esquecida, dou uma pesquisada e só por saber como essas coisas funcionam por baixo, eu entendo os scripts, os exemplos, o que as pessoas estão falando ali, de como eles estão executando os outros programas. Outra parte aqui é se eu quiser fazer. Deixa eu pensar, eu vou explicar, acho que esse aqui primeiro. Quando eu quiser fazer isso aqui, olha. Eu vou fazer um. Deixa eu ver como é que eu vou fazer um exemplo, isso aqui vai ser muito complexo. Não, vou fazer aqui, ó. Vou usar o comando touch. Pera aí, deixa eu só. Tem um diretório que eu criei aqui. Aqui. Touch. Pronto. Esse comando aqui ele só cria um arquivo. Eu dou a instrução do arquivo. ls para listar os arquivos aqui. Estou com o meu arquivo. E agora eu vou escrever nele. Olha só. Echo. Espera aí. Deixa eu fazer. Faltou fechar aspas ali. Não fechei as aspas? Como assim? Tá, já sei o porquê. Eu tô no Z Shell, não no Bash. A exclamação faz uma coisa diferente aqui. Até mostrando. Olha, quando eu rodei o comando, ele tirou ali. Eu teria que fazer isso aqui. Bom,
Dei o comando, o programa touch com o argumento file.txt, ele criou o arquivo. Dei um ls para listar os diretórios. Dei um echo hello world, que o que acontece, como eu expliquei lá do stdin, stdout, stderror. Essa instrução aqui para o bash diz para redirecionar o stdout para cá, para file.txt. Agora, se eu usar um outro programa, cat file.txt, está escrito no meu arquivo file.txt hello world, que é o que eu escrevi aqui. Se eu escrever agora só hello, ele sobrescreveu. Ele vai redirecionar toda a saída para cá, para o arquivo file.txt. Ou seja, eu explicando mais ou menos toda a execução. Programa, argumento, o shell pegou a execução disso aqui. Essa instrução toda aqui é o stdin. Ele rodou esse argumento primeiro. O stdout desse cara foi redirecionado para cá, para esse arquivo. E aí ele escreveu dentro do arquivo aqui. Inclusive, essa operação ele vai sobrescrever. Se, por exemplo, eu quiser adicionar, tá? Eu posso fazer essa instrução aqui. Isso aqui ele redireciona para o final do arquivo. Até explicando no Linux, eu tenho que lembrar se no Mac também funciona dessa forma. Eu não sei se é uma peculiaridade do Linux ou o Unix em geral. Tudo é um arquivo. Todas as instruções, tudo, os programas, tudo é um arquivo. Então, se eu fizer isso aqui para qualquer outra coisa, instruções de memória, por exemplo, a instrução de memória do sistema operacional é um arquivo lá no monte de diretórios que ele tem. Então, eu poderia fazer isso e escrever direto naquele arquivo para escrever na memória. Só aí tem que conhecer toda a hierarquia de arquivos. Mas mostrando isso aqui, ele vai escrever no final desse arquivo, dando um cat agora. Ele adicionou no final. Sim, claro. Caiu de novo isso aqui. Tá aí. Hello, world, tal. Agora, olha só. Eu mostrei a interação para redirecionar o stdout para outro local. Para redirecionar no final desse local. E agora eu vou mostrar esse carinha aqui. Esse 1 e esse 2, eles representam o stdin e o stdout e o stderror. Se eu quiser fazer isso aqui, ó, echo teste. Explicando o que aconteceu. Esse númerozinho aqui, ele é o stdout, ou seja, passei o programa, os argumentos, isso aqui tudo é o stdin, que o bash pegou, ele rodou essa primeira instrução, redirecionou o stdout para o arquivo. Exatamente isso que aconteceu. Agora, se eu quisesse fazer isso aqui, ó, echo deixa eu ver se isso aqui exatamente funciona. Veja bem, a saída aqui que deveria ter dado, se eu fizer exatamente isso aqui, ó, ele deveria ter me retornado essa mensagem de erro, certo? O que essa instrução aqui fez? Ele pegou toda a instrução, esse é o stdin, pegou e daí executou o programa, viu que deu um erro, essa instrução redireciona o stderror, que é o 2, para o arquivo tal. Um exemplo agora de prática é, se eu quisesse fazer todo um programa, um script em bash, e quisesse redirecionar logs para um arquivo e logs de erro para outro, por exemplo, ou só os logs de erro de toda uma instrução, eu posso utilizar isso aqui.
essas instruções. E aí, se eu quiser, deixa eu ver, ele adicionou. Ou seja, se eu utilizasse essa instrução aqui num script, eu poderia fazer redirecionamentos e criar um arquivo de log. Agora só mostrando esse aqui, echo. Na verdade eu vou utilizar esse aqui. Tá, depois eu explico por que aconteceu dessa forma. Na verdade, eu já vou fazer. Tá, olha só. Tem duas coisas aqui que aconteceram agora. A primeira é, isso aqui é um subprocess. Ele vai executar num outro processo. Inclusive a exit code eu não consigo capturar aqui. Eu tenho que direcionar esse exit code do subprocess todo para pegar. Porque o que acontece? Ele vai rodar um outro bash aqui dentro para daí rodar esse bash aqui fora. São dois exit code que a gente tem. Se eu quisesse capturar esse cara, eu teria que botar na instrução daqui todo para capturar o exit code que aconteceu. Mas eu rodei toda essa instrução e tanto o stdin como o o stdout e o stderror de toda essa instrução eu joguei para o arquivo file.txt. Aí se eu pegar agora cat file, eu tenho a saída do primeiro com a execução do programa e a saída do segundo que é command not found. Ou seja, redirecionei tudo. Outra forma de fazer também seria isso aqui. Mas aí a gente entra em algo mais complexo. Mostrando daí. Explicando de novo. Esse aqui tu redireciona o stdout para um arquivo. Esse daqui tu redireciona, ele vai sobrescrever tudo. Vai tipo jogar tudo direto na memória. Esse aqui ele vai adicionar no final. Esse aqui ele pega o stdout. É basicamente a mesma instrução daqui. Esse aqui pega o stderror e esse aqui pega o stdout e o stderror e faz um redirecionamento. Ficou alguma dúvida aqui no que eu expliquei até agora? De boa, eu só fiquei curioso pra ver como é que ficaria, tipo, se fosse pra usar o SDIN e o error, tá ligado? O out e o error, no caso, um pra cada arquivo. Eu teria que usar um if ou dá pra fazer só pela sintaxe Vamos ali? lá. Eu vou executar essa mesma... Não, peraí. Essa mesma instrução aqui. Tá aí. Pode crer. Eu redirecionei o stdout para log e o stderror para um outro arquivo de error. Tá. Agora eu vou mostrar esse carinha aqui, ó. Deixa eu ver o que tem no file. Beleza, olha só. Cat file.txt, escreve ali, né? Explicando agora. Eu peguei, eu rodei toda a instrução aqui, o stdin. Aí ele rodou essa primeira parte aqui, o programa com o argumento. Executou e jogou isso aqui tudo para o stdout. Isso aqui, ele pega o stdout e joga para esse programa aqui.
esse programa com esse argumento. O programa aqui ele tem que saber resolver isso, não é fazer isso que acontece magicamente. Se eu desse um cat file e rodasse depois um outro cat aqui, eu teria que passar alguns argumentos para o cat dizendo para pegar do stdout o que ele tem que ler. Mas o que acontece? Esse cara vai jogar o stdout para cá, para esse programa, e esse programa vai ler o stdout e executar as instruções. O que esse meu grep faz? O cat vai ler o arquivo, escrever para o stdout, aí o grep vai pegar o stdout e vai filtrar, exatamente o que aconteceu aqui, que ficou em vermelhinho. Eu passei, filtra o que está ZSH aqui. Ele pegou das duas linhas que ele deveria exibir, ele filtrou e jogou no stdout apenas essa linha aqui. Esse carinha aqui a gente chama de pipe, e a gente pode fazer vários pipe aqui, por exemplo. E ele vai ficar rodando essas instruções. Vai rodar o cat, jogar no output, vai pegar o out, jogar para cá, esse cara vai filtrar a linha com ZSH, pegar jogar para o stdout, aí esse cara vai receber de novo o stdout e vai filtrar de novo com o outro que eu passei. E jogar daí para o stdout, que por padrão é para fazer um print aqui na tela. Ficou claro essa parte? Sim, senhor. Tá. De tudo Sim. que eu passei aqui agora, deu uma ajuda, assim, deu para entender mais a questão de como funciona a execução do bash e de repente como trabalhar com tudo isso? Ficou mais claro no caso? Que essa era a intenção, é explicar o bash, como ele funciona por baixo, para entender melhor como ele é executado e como as coisas funcionam. Pra mim, sim, cara. Eu não tinha muito conhecimento disso. Eu nem sabia que tu podia escrever arquivos com ele. Como eu não uso o Linux, eu nunca tive muito contato com isso. Então, pra mim, esclareceu bastante, sim. Show. Bom, da parte aqui de como as coisas funcionam por baixo e tudo mais, eu já expliquei. Agora eu entraria no script mesmo, como eu escrevo. A gente tem a Tectal que é meia hora, né? Ou é quanto tempo a Tectal, que me lembra? É meia Beleza. hora. Eu acho que a gente fecha aqui então. Se vocês quiserem em algum outro momento, eu posso daí apresentar como combinar tudo isso. Na verdade, tem mais algumas coisas, como por exemplo, variável, variável, if, for, while, as coisas bem básicas ali de como escrever. E aí como botar tudo isso num script. Em outro momento daí eu posso explicar essas coisas aqui, se vocês quiserem. Mas por hoje a gente fecha aqui. As próximas Tech Talks, então. Não sei se tem alguém pra semana que vem. Deixa eu até finalizar aqui. Vou encerrar. A gente podia abrir lá o